Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você que faz parte do Alimento do Céu. Nessa manhã eu quero trazer uma palavra para você que vem do trono de Deus. E essa palavra, o desejo do meu coração é que essa palavra venha tocar no teu coração, venha te levantar, te animar e te fortalecer, porque a palavra de Deus ela é alimento para nós. A palavra que eu tenho para você hoje se encontra no livro de Tiago. Tiago vem bem depois do livro de Hebreus. Aliás, livro não, a carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 14, do 14 até o 17. A palavra do Senhor diz o seguinte: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição. Essa carta aqui de Tiago, ela fala sobre a tentação, sobre o pecado, sobre a origem da tentação, o porquê nós somos tentados e o resultado do pecado. O versículo 14, ele começa dizendo: mas as pessoas são tentadas quando elas são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Satanás, ele é muito esperto. Há pessoas que falam assim: mas o diabo não tem poder de nada. Não, ele tem sim. Engana-se quem acha que o inimigo não tem poder. Ele tem. Ele não tem poder como Deus, claro. Quem é ele perto de Deus? Todo-poderoso. Deus, ele é todo-poderoso. Apenas um sopro dele desmancha Satanás e todo o inferno, todos os demônios. Mas ele tem poder de destruição poderosíssimo, grandioso. E às vezes as pessoas acham que não e brincam com o diabo, e quando você menos espera, essas pessoas são tragadas por ele. Há um versículo na palavra de Deus que diz que o diabo não brinca de ser diabo. Ele cumpre muito bem a função de destruição, a função de matar. Essa é a função dele. Mas a palavra do Senhor diz que as pessoas são tentadas quando elas são atraídas pelos seus desejos carnais. E o diabo, ele é muito esperto. Ele sabe aonde ele vai te tentar. Ele sabe que há determinadas áreas da sua vida que, se ele tentar te levar ou tentar te convencer a cair, ele não vai conseguir. Todos nós temos uma área mais forte e outras mais fracas. Então, há pessoas que são tentadas pelo vício da bebida, outros pela droga, outros pela prostituição, pelo adultério, pela traição e vice-versa. E Satanás, ele conhece muito bem qual é o teu lado mais fraco, qual é o teu lado mais vulnerável. Se ele sabe que a tua maior tentação é a bebida, ele vai te mostrar todas as formas para que você caia. Ele vai te induzir a passar pela frente do bar. Ele vai mostrar pessoas no teu caminho para te convidar a tomar uma. Vamos ali tomar uma. Não é assim que fala? É só uma. Só que o problema não é que você só toma uma. Você vai tomando, vai bebendo, vai bebendo. Então, se Satanás sabe que a tua maior tentação é a bebida, ele vai te tentar nisso aí. Se ele sabe que a tua maior tentação é a prostituição, é a traição, é o adultério, é o roubo, ele vai te tentar nessas áreas. E quando a palavra do Senhor diz que nós somos tentados quando nós somos atraídos
pelos nossos maus desejos, isso é mais do que verdade. Nós só somos atraídos por aquilo que nos chama a atenção, por aquilo que nos prende. E o versículo 15 diz que esses desejos fazem com que o pecado nasça quando você não domina o desejo, quando você não tem um autocontrole, um domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Você acaba fazendo a vontade dos desejos da tua carne. Você acaba cedendo ao pecado. E quando o pecado, diz a palavra, já está maduro, quando você começa a praticar, porque tentação, ela vem para qualquer um. Nós não podemos ceder, nós devemos ser fortes e somos fortalecidos quando nós nos apegamos ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que o pecado, quando ele já está maduro, ele produz a morte. Você pode estar se perguntando, mas eu já pequei e ainda continuo pecando e não morri até hoje. Só que você se engana. Quando você acha que a morte sempre é a morte física, a primeira morte que vem como consequência do pecado é espiritual. A palavra do Senhor diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos tampados para que ele não possa ouvir. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor, acontece a separação entre nós e Deus. É como que colocasse ali uma muralha, uma parede entre nós e o Senhor. Aí nós começamos a pedir coisas para o Senhor, nós começamos a orar e não vemos resposta das nossas orações. É porque o bloqueio está no pecado. Então, a primeira morte é espiritual, você se afasta de Deus. Deus até quer te atender, mas como você desobedeceu, como você foi rebelde, Ele não vai te atender. Ele ainda diz assim, não se enganem, meus queridos. Sim, depois é a morte física, né? Quantas pessoas, quantas vidas, milhares e milhares e milhares, o diabo tem levado. Pessoas que morreram nas drogas, morreram no pecado, morreram no crime, morreram na vida de prostituição e tantos, porque se eu fosse fazer uma lista aqui dos pecados que a gente comete, muitos cometem e desagrada a Deus, e quando morrem na prática desse pecado, morreram fazendo a vontade do diabo, morrem sem salvação. E a palavra do Senhor diz aqui, não se engane, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição. Deus nunca mudou e jamais mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. Deus ainda hoje, as palavras falam, mas Deus não vai castigar ninguém. Deus é amor. Não é assim? Não é assim que você escuta? Que Deus é amor? É, realmente, Ele é o próprio amor. Mas esse mesmo Deus que Ele é amor, é o Deus de justiça. É o Deus que jamais vai cometer uma injustiça. Nós pecamos e sofremos as consequências desse pecado. Então esse mesmo Deus de amor é um Deus que observa o que nós fazemos de errado também. E na hora certa nós vamos pagar pelos erros. Então você que nessa manhã está vivendo uma vida de pecados, é um pecado atrás do outro. E quando eu falo de pecado, eu não quero dizer que aquele que vive para Cristo nunca peca. Não, nós somos imperfeitos. Mas viver na prática do pecado, esse aqui é o maior erro. A palavra do Senhor diz que uma mulher foi pega em adultério e foi levada, as pessoas iam apedrejá-la. Mas como os fariseus ali, os hipócritas, os religiosos daquela época, eles sempre viviam tentando pegar Jesus em algum erro, em alguma falha, levaram aquela mulher até Jesus, cada um com uma pedra na mão, já prontos para apedrejá-la, porque era a lei da época. Se fosse pegar em adultério, era morte por apedrejamento.
Chegaram com aquela mulher diante de Jesus e perguntaram: Senhor, essa mulher foi pega em adultério e a nossa lei fala que ela tem que ser apedrejada, ela tem que ser morta por apedrejamento. O que é que o Senhor diz? E a palavra do Senhor diz que Jesus estava ali escrevendo na areia, com certeza ele estava ali na praia, não sei. E ele continuou. Daí a pouquinho ele olhou para aqueles homens. Aliás, antes ele olhou para aqueles homens e falaram para aquelas pessoas e falou assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra nela. E eles começaram a fazer uma análise da sua vida e perceberam que todos tinham pecado. Por quê? Porque nós já nascemos no pecado. Nós somos fruto do pecado desde o início lá de Adão, de Eva. E quando o Senhor disse que quem não tiver pecado atire a primeira pedra, aqueles homens foram saindo um por um. Foram soltando a pedra. E quando Jesus olhou, não viu nenhum deles. Aí o Senhor olha para a mulher e fala assim: mulher, cadê os teus acusadores? E ela fala: Senhor, eu não sei. E ele fala desse jeito assim: nenhum te apedrejou, nenhum te condenou, eu também não te condeno. Teu pecado está perdoado, mas vai, não peques mais. Ele perdoou, mas ele deu um alerta. Você vai e não peques mais, ou seja, não cometa mais esse pecado. Não insista mais nesse pecado. Em outras palavras, se você continuar, se você pecar de novo, vai ficar ruim para o seu lado. Então, amados, nós estamos hoje vivendo, eu falo assim que nós estamos vivendo um pré-arrebatamento. Nós estamos nos últimos dias de vida aqui na Terra. Jesus já está às portas e os sinais não deixam dúvida. E como nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Pode ser hoje, pode ser agora e nem dá tempo de eu terminar de gravar esse vídeo. Pode ser amanhã, pode ser o ano que vem, eu não sei. Faça uma análise da sua vida, como sua vida está hoje. Há pecados que você já pediu perdão. E quando nós pedimos perdão, quando há um arrependimento de verdade, Deus perdoa. Aí você se viu tentado de novo ou tentada e caiu novamente, pediu perdão de novo e caiu, pediu perdão e assim está sendo uma série de pecados, uma série de pedidos de perdão. Até quando? Eu te pergunto, até quando vai ficar dessa forma? Já chegou a hora, essa é a hora de você fazer como Deus orientou aquela mulher, e a palavra do Senhor serve para nós. Eu perdoo os seus pecados, Deus está falando nessa manhã, eu perdoo o teu pecado, eu perdoo esse pecado aí que já virou um pecadinho doméstico. Já virou um pecado doméstico porque todos os dias, ou toda semana, ou sempre você está praticando a mesma coisa. Mas Deus nessa manhã te diz, através da palavra dele: vai, eu te perdoo, mas vai e não peque mais. Fuja se você não tem condições de suportar, se você não tem condições de dizer não à tentação, fuja dela. Se você é tentado a beber, se você é tentado a ver um copo e não resiste, ver uma garrafa de cerveja, uma latinha não resiste, passa longe de um bar. Corta caminho, vai para outro lugar, sei lá, quando você vai para o trabalho ou quando você está indo ao comércio comprar alguma coisa, passa longe. Ocupe o seu tempo com outras coisas, como diz a palavra, tudo de bom que recebemos, tudo que é perfeito, vem de Deus, vem do céu, do Criador das luzes. Então você precisa fugir. Então o conselho hoje é: fuja. Como diz a palavra, fuja da aparência do mal, daquilo que você sabe que aparentemente já é um mal, para que você não venha cometer o pecado e esse mal te dominar. E Jesus voltará a qualquer hora e você ainda estiver nessa vida de pecado. A salvação é algo muito especial que nós não devemos abrir mão dela. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que nesse dia Deus te dê forças para que você suporte toda e qualquer tentação. Que você resista, como a palavra do Senhor diz, eu acho que é no livro de Tiago, não lembro bem. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
O diabo ele vai te tentar de todas as formas, mas se cada vez que ele te tentar você resistir, você fugir, ele vai acabar desistindo, te deixando em paz. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.